Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Os Caminhos da Política Eleições 2024, promovido pelo consórcio de mídias MEON e T7 News. Hoje aqui nos nossos estúdios, Douglas Porto, administrador de empresas, empreendedor, um cara que acompanha de perto e conhece muito bem os bastidores da política de São José dos Campos. E o tema é o mais interessante possível, dança das cadeiras, que esse é o momento, chegando aí o fim da janela partidária e o prazo final de filiação para quem pretende ser candidato nas eleições de 2024, e nós verificamos um cenário em que a Câmara de São José dos Campos tem 2/3 dos seus atuais vereadores exercendo mandato por partido diverso ao qual foram eleitos, né? Até agora, mantém o seu mandato e o seu partido somente o Zé Luiz, o Zé Cláudio, o Milton, o Lino Bispo, o Roberto Chagas, a Amélia e a Juliana Fraga. E sobre isso, e todo o restante mudou já. E sobre isso nós vamos bater um papo muito legal aqui com o Douglas. Seja bem-vindo, Douglas, ao podcast. Oi, Limão. Muito obrigado aí o convite, estar participando hoje do podcast. Esse assunto que é muito interessante, né? A dança das cadeiras, que nós vemos, é bom para a gente manter o eleitor atento, né? Da importância do voto dele, quem ele está elegendo, se está de acordo. Principalmente agora no momento onde, com essas mudanças, você consegue avaliar se o seu voto valeu lá atrás. Se realmente o seu vereador ele cumpriu com o que você esperava, principalmente para quem teve um voto ali, vamos colocar, ideológico, acabou não escolhendo o candidato, votou numa ideia de um partido, ver se o seu candidato ele se mantém nesse partido, ele se mantém na ideologia da qual fez você votar nele e eleger ele. Então é muito bacana aí esse assunto. E assim, lembrando que hoje nós estamos no dia 3 de abril? 3 de abril. E a janela de transferência se encerra agora dia 6. Então tudo que nós vamos falar aqui, quem estiver vendo esse podcast, esses vídeos, posteriormente ao dia 6, nos próximos, já tivemos muitas mudanças, mas nos próximos 3 dias, tudo ainda pode mudar. Com certeza. E você tocou num ponto muito fundamental, Douglas, em relação ao voto de ideologia. Porque o voto ele deve ser feito sempre escolhendo o partido político, não a pessoa. É que no Brasil, principalmente na América Latina, existe essa personificação da política, quando na verdade as pessoas deveriam votar de acordo com o programa partidário. É por isso que existe o voto de legenda, por exemplo. Se você não tem um candidato específico, você só vota os 2 primeiros números. Se você é militante do PT, você vota 13. E nenhum outro não complementa a urna. E ainda assim o seu voto vai valer para aumentar a bancada no parlamento. Se você é militante do PL, você vota 22 e você estará votando correto. Você não precisa complementar o seu número inteiro na eleição proporcional para vereador ou para deputado. Esse é o voto de legenda. E essa é a maneira correta. Muito feliz com a sua participação inicial agora. Ô Douglas, quero fazer uma provocação. Nós temos 7 vereadores que ainda mantêm o seu mandato e o seu partido para o qual foram eleitos. Sim. Existe a possibilidade deles de mudar aí até o dia 5? Qual aposta você faria? Roberto Chagas, por exemplo? Bom, existem sim possibilidades, né? Eu acho que na política a gente não pode descartar nada, né? A gente vive num cenário hoje que, bom, principalmente quem estiver nos assistindo aí com uma idade mais avançada jamais imaginaria um Alckmin abraçado com Lula no mesmo plenário. Então, assim, óbvio, eu acredito que quem se manteve até agora, né, até os 45 do segundo tempo no seu partido, há uma possibilidade menor de mudança, né? Até porque já há um alinhamento com o partido. Desses nomes que você falou que se mantiveram nos partidos, eles estão bem alinhados com o seu partido. Porém, são 3 dias aonde as propostas estão chegando para esses vereadores, né? Todo partido quer trazer, sim, está trabalhando, independente se o partido ele é hoje base ou oposição do atual governo. Entre eles mesmos, entre os presidentes dos partidos que seguem uma mesma ideologia, que vão apoiar o mesmo candidato a prefeito, mas cada um está trabalhando para trazer vereadores para a sua casa. Então, a gente pode ver mudanças. Eu acho mais difícil agora, está começando a se desenhar, mas nós vamos ter bastante novidade, principalmente
em relação a nomes de candidatos, eu acredito que assim que não foram eleitos na última eleição, mas que tiveram um número expressivo de votos. E nosso levantamento, me parece que o partido maior prejudicado é o PSDB. Ele elegeu 4 vereadores na última eleição e perderam todos. Elegeu 5 e perderam todos. Perdeu a Dulce, perdeu o Juvenil, perdeu o Renato Santiago, perdeu o Roberto Eleva, restando somente o Zé Cláudio. E olhe lá, né? Que tudo pode acontecer, né? Falando do PSDB em específico, houve sim um desfacelamento do PSDB. O PSDB é um partido que nós sabemos comanda São José dos Campos, comandou, na verdade, São José dos Campos durante anos e anos, né? Muitos anos seguidos, tendo apenas o intervalo do mandato do Carlinhos, do PT. E sempre foi considerado o partido mais forte da cidade. Desde a saída do então atual prefeito, Felício Ramute, junto ao seu vice Anderson para o PSD, né? E eu acredito que foi essa movimentação que fez também mexer muito essa dança de cadeiras, né? Pô, a gente tem hoje 2/3 dos vereadores eleitos na Câmara de São José dos Campos em partidos diferentes ao qual ele foi eleito lá atrás. O PSDB perdeu, da última eleição para cá, o seu prefeito, o seu vice-prefeito e 4 dos seus vereadores eleitos. E como você enxerga essa movimentação toda, essa arrumação que é feita? Você acredita que é uma opção, esses vereadores que mudaram de partido, é uma opção do seu interesse próprio? Ou existe um projeto em jogo? O que você consegue identificar ali? Por exemplo, de algumas figuras que nós podemos... Vereador Tomás, ele foi eleito pelo Novo, com um determinado comportamento ideológico, inclusive. Sim. E aí a gente vê uma transmutação muito grande. Praticamente um outro militante, um outro parlamentar, defendendo ideias e pessoas que antigamente ele rechaçava. Sim. Bom, a gente entrar nesse tema, o que motivou a mudança de cada um, que nem você falou, a gente tem que fazer uma análise caso a caso, né? Então, eu acredito que cada um aí teve fatores diferentes envolvidos na sua mudança de partido. A mudança do partido, eu acredito que nós temos que olhar de que maneira. Principalmente você, eleitor, que votou nesse candidato que mudou de partido. O principal é o quê? E que mudou de ideologia. Exatamente. Né? Mudar de partido acontece. Acontece mesmo. A gente vê uma grande movimentação atípica, né, da última eleição para cá, porém... O que você tem que ver é o quê? Qual é o discurso do seu vereador? Qual é o discurso que ele utilizou para mudar de partido? Ele se mantém na mesma linha do qual você votou nele? Ou ele mudou da água para o vinho o seu discurso? Então, quer dizer, se ele mudou o discurso que ele pregou para você aí durante toda a última campanha, durante todo o começo de seu mandato, e agora vem defender uma ideologia totalmente diferente, quer dizer o quê? Esse é um candidato que ele tá utilizando de subterfúgios aí, vamos falar, tá te enganando. Essa é a conversa mesmo. Porque hoje ele defende A, amanhã ele defende B se for convir para ele, e vai de acordo com o que for melhor para ele. Não pensando em respeitar as ideias do eleitor que votou nele, as necessidades do eleitor que votou nele, que colocou ele lá para defender determinadas pautas, né? Então, a gente teria que fazer uma análise, Limão, de caso a caso, para a gente poder, assim, obviamente que ao 100%, no íntimo ali de cada vereador, o que fez ele mudar, só ele pode dizer. A gente de fora, a gente consegue ver os aspectos e alguns aspectos que motivaram e ver os efeitos da sua mudança, né? Que nem você falou, o Tomás. O Tomás mudou para do Novo para o PL, uma mudança bem radical, né? Porque a gente sabe que o Tomás, em São José dos Campos, né, há muito tempo representa o MBL, tem muita ligação, vínculo com deputados do MBL. E o MBL, ao mesmo tempo, é um movimento que, ao todo tempo, critica o Bolsonaro, o bolsonarismo. E você tem o Tomás fazendo esse movimento de ir para o PL, aonde hoje o PL, a gente sabe que é a casa do Bolsonaro, onde estão todos os bolsonaristas, né? E a gente tem que avaliar, né? Aí eu acho que cabe ao eleitor avaliar, né? Qual que vai ser esse discurso dele, né? E mais cabe a cada um desses vereadores, eu acredito, que deveriam ter se pronunciado
de forma sincera para seu eleitor o que o motivou a trocar de partido. E dentro do PL, há um grupo ali mais radical, mais bolsonarista radical, que rechaça a figura do Eduardo Cury, inclusive por votações e posicionamentos enquanto o Cury era deputado. E existe a possibilidade hoje do Cury vir, se filiar e ser candidato a prefeito pelo PL. Sim. E como que fica esse arranjo internamente ali? Olha, isso é algo que a gente realmente só vai ver com o tempo, né? Não digo racha no PL, mas essa disputa interna no PL entre bolsonaristas e candidatos do PL, e candidatos do PL, vamos colocar uma PL mais raiz, né, que já estava ali antes do Bolsonaro fazer esse movimento de ir pro PL, a gente viu na última eleição, entre deputados, entre uma série de candidatos aí. A gente também vê isso na municipal. Vai ver essa divisão entre candidatos extremamente bolsonaristas, né? Que estão no PL, não pelo PL, estão no PL pelo Bolsonaro, a gente sabe, são candidatos que, assim, eles vão... eles já se colocam como bolsonarista, o eleitor dele já sabe disso, e ele vai para onde o Bolsonaro for. Ele vai junto com o Bolsonaro, é fiel. E a gente sabe que tem candidatos no PL aproveitando a onda, né, Bolsonaro, que se aproveitaram também, são candidatos a deputado e tudo mais, e temos candidatos no PL também, que também, ele já estava antes, né? Então a gente não pode, eu acredito assim, criticar esse candidato, porque ele já estava no PL antes do Bolsonaro vir, né? E se manteve no PL. Eu acho que o eleitor vamos falar, que defende essa ideologia, que é bolsonarista, ele tem que identificar dentro do PL quem são esses candidatos, escolher o seu candidato que vai de acordo com ele. Que não é porque o candidato está no PL que realmente ele é bolsonarista. Porque nós tivemos aí até vereadores do PL aqui em São José dos Campos votando a favor de notas de repúdio ao Bolsonaro ao longo da pandemia. Então acho que cabe ao eleitor identificar o que o seu candidato fez. Se você é um eleitor bolsonarista, agora se você é um eleitor e gosta do outro candidato, de determinado candidato que é do PL, independente se ele é bolsonarista ou não, por ele, e também é justo o seu voto nele, né? E nessa configuração nova da Câmara, o PSD saiu fortalecido. Hoje ele tem 6 vereadores exercendo o mandato. Sim. E com o prefeito, inclusive, e vai ser uma briga de cachorro grande, né? O PSD vai ser uma briga de cachorro grande, você falou corretamente. O PSD candidatos do PSD. O PSD você tem lá muitos vereadores eleitos, com votações expressivas. Eu acredito que eles estão apostando muito no que você falou no começo do podcast, no voto de legenda, porque assim, hoje o PSD conta com quantos candidatos? Você citou mesmo? 6 vereadores. 6 vereadores eleitos. 6 vereadores eleitos. Em exercício, né? Em exercício. Reeleger 6 vereadores vai ser uma tarefa muito difícil. A gente não tem dúvida que o PSD vai fazer, sim, cadeiras, bastante cadeiras, mas fazer 6 cadeiras diretamente fica uma missão árdua, mesmo com esse tanto de vereador eleito. Óbvio, a chapa do partido com certeza está na mão do prefeito, né? Ele sabe o que está fazendo, ele já tem aí anos de experiência na política, né? Mesmo sendo prefeito apenas 2 anos, porém ele era o antigo presidente do PSDB, então ele fez 5 vereadores na última eleição, sendo presidente do PSDB, né? Agora ele está indo para uma missão mais difícil, que é conseguir reeleger pelo menos 6, que a gente sabe que o cara que está eleito, vai fazer de tudo para ser reeleito. E não só ele, como com certeza você tem candidatos dentro do PSD hoje que não estão eleitos, que vão trabalhar muito para tentar tomar o lugar desses vereadores já eleitos, né? Ninguém sai candidato pensando em perder. Sim. E é muito legal conversar com você sobre política aqui no podcast, porque você é um legítimo membro da sociedade civil. Sim. Você tem sua militância, seu interesse pela política, mas você não é um quadro, um líder político. Você é um legítimo representante da sociedade civil. Isso demonstra o caráter plural do podcast. E aí eu quero saber, você, como a sua visão de sociedade, como que você enxerga esse racha que teve no PSDB, historicamente falando, e hoje se dividiu em 2 grupos. Esses 2 grupos estão disputando e aparentemente inconciliáveis. Como que é para você enxergar todo esse cenário novo aqui em São José dos Campos? Bom, minha visão, vamos colocar aí, que você falou, como
o munícipe aqui apenas enxergando isso de fora, né? Acabo estando um pouco mais envolvido na política, mas eu acho que assim, a visão que a gente tem que ter é o quê? O que está funcionando? O que é São José hoje? O que é o São José antes, né, da atual gestão? Então eu acho que cabe ao município enxergar isso aí. É óbvio que não é porque houve um racha entre eles que agora um lado presta, outro lado não presta, não sou a favor disso, não acredito nisso. Porém, na minha visão é o seguinte, vamos enxergar. A última gestão que nós tivemos aqui, foi boa ou foi ruim? Na sua visão. Acho A que última você tem que fala qual? A atual ou a última? A última, digo, Felício. Ah, tá. Então, o Felício, a gente sabe, ele foi reeleito e a gente sabe o trabalho que ele deixou. O atual prefeito, o que nós temos que avaliar? 2 anos de mandato. Na verdade, um mandato até menos de 2 anos aí, né? O que ele fez? O que você está vendo pela cidade? Qual é o resultado, né? Eu tenho a minha visão particular de que me agrada o que eu vejo hoje. É óbvio que isso é particular de cada um. Cada um tem um olhar diferente, porque você tem que ter um olhar para a sua região. Isso aí o município vai ter sempre um olhar para a sua região, mais bairrista, vamos dizer assim, porque... Vamos lá, você sabe as necessidades, o que você passa, aonde você mora. Não importa se você mora na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Eu passando pela sua rua, uma vez apenas, 2 vezes apenas, eu não vou saber o que é o dia a dia dali. Então você tem que enxergar o que aconteceu na sua região nesses últimos tempos. E não vamos descartar que a gente está falando muito em atual gestão, Anderson, PSD, falando do PSDB, né, que a gente não sabe aí se vem com o Zé Cláudio a candidato, se vem com o Cury a candidato, né, ainda os próximos 3 dias aí acredito que se defina. Mas lembrando que nós temos também aqui postulante ao cargo de prefeito, o Dr. Elton, que anunciou ontem, né, foi anunciado a sua vice, que é a do Cirrita. Nós temos também, obviamente, o PT vai lançar alguém, né? Wagner Balheiro, provavelmente. Provavelmente Wagner Balheiro, acreditamos nisso, né? Mas a gente não tem essa definição ainda. E sempre tem, vamos colocar, tem candidatos que vão acabar saindo em partidos menores, mas que a gente sabe que acaba tendo pouca expressão e acabam nem sendo tão comentados. Então, mas para você olhar a força que esse grupo tinha no passado, né? Num racha que acontece, nós estamos aqui falando do quê? De divisão. Divisão de votos. Não, exato, mas nós estamos falando de se vai dar Anderson ou se vai dar Cury no PSDB. Uhum. Nós não estamos mais falando que foi a vida inteira a disputa de São José, que era o quê? Se era PSDB ou se era PT. Que era a disputa, né, do Brasil, a partir da redemocratização. Na última eleição, nós já tivemos, né, um resultado diferente pela primeira vez em São José, né? O Felício foi eleito no primeiro turno, diretamente, porém nós tivemos a Nicolucci pelo PL, ficando em segundo lugar nas votações, já batendo o PT na última eleição, né? Douglas, e para finalizar, qual a expectativa das eleições de 2024? O que você está sentindo, o que podemos esperar? Vai ser uma disputa de proposta? Ou os candidatos tendem a partir para o ataque contra seus adversários? Terá espaço para discutir as necessidades locais? Ou os candidatos eles vão ficar nessas pautas nacionais, pautas ideológicas? Como é que você... Bom, eu acredito que essa eleição ela vai ficar uma disputa de narrativas. Vai ser uma disputa de narrativas. Ataques pessoais, a gente em São José a gente não costuma ter esse tipo de política, vamos dizer assim, baixa aqui em São José, né? Não me recordo aí, pelo menos nas eleições as quais eu presenciei, que eu venciei, onde eu já era um eleitor, eu não me recordo de ter visto em São José e não acredito que vai ser diferente, né? Até porque vamos lembrar que os 2 candidatos mais fortes hoje aqui na cidade de São José dos Campos, eles são antigos parceiros, né? E também não é um racha, existe uma cordialidade entre eles, né? Óbvio, cada um tomou seu caminho de forma natural, mas não é algo Lula-Bolsonaro, né? Não é aquela agressividade ali. Bom, e também espero, né? A gente espera ter uma eleição digna de São José, que é uma cidade tecnológica, uma cidade inteligente, então a gente espera, assim, uma eleição inteligente,
tanto por parte dos candidatos que venham com propostas, com projetos de governo interessantes para a população, quanto da população, que faça um voto inteligente. Esquece discurso de voto útil, voto ideológico, um voto inteligente, que é o quê? Nós já vimos que você não vota em partido, você vota no candidato. Esse discurso aí não bate, porque hoje nós temos 2/3 dos candidatos eleitos na última eleição em partido diferente. Então, me desculpa, quem votou no partido e acabou elegendo eles, jogou seu voto, não digo jogou fora, mas votou errado. Né? Você votou no intuito e teve um outro objetivo, né? O que eu falo do eleitor inteligente? Olha o que teu candidato fez, o que ele prometeu, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu, qual que era o discurso dele antes de entrar, durante o seu mandato e o seu discurso agora, numa reeleição. Por que eu digo isso? Existem candidatos que eu falei para você que só vão no hype, só vai na maré. Que hoje nós temos candidatos que fizeram campanha e até ontem estavam dizendo que a antiga gestão, que Felício / Anderson, dizendo que a atual gestão é a melhor gestão do mundo, e da noite pro dia ele sai, muda de partido, e agora nada mais presta. Então ele não está sendo sincero, ele não está jogando de forma honesta com o seu eleitor. Então agora convém, antes era a 8ª maravilha do mundo, hoje você não presta mais. Então ele está indo de acordo com a maré, ele está indo de acordo com os seus próprios interesses, sem pensar no que é melhor para o eleitor. Então hoje, como ele está na oposição, e ele era a base no passado, hoje ele é oposição, então hoje ele vai tá fazendo de tudo para travar o que ele precisa travar, para prejudicar o que ele puder prejudicar a atual gestão, que busca fazer pelo munícipe, para a cidade, só por uma intenção eleitoral dele, né? Então, o voto inteligente que eu digo o quê? Olha o que o seu candidato fez e, principalmente, olhe novas propostas. Eu sei que são muitos candidatos a vereador. Essa eleição vai cair bastante. Na última tivemos cerca de 650, essa vai cair para cerca de uns 200. O eleitor ele acaba olhando muito apenas a proposta do prefeito. Escuta apenas o que os candidatos a prefeito têm a dizer. Mas pegue o seu voto para vereador, vamos lá, não quer analisar 200 candidatos? Pega ali os 10, 15, 20 que você achar mais interessante, dá uma pesquisada neles. Olha a vida pregressa deles. Porque nós temos bons candidatos, excelentes candidatos que não estão na Câmara de Vereadores hoje, né? Não estou criticando os atuais vereadores, mas nós temos muitos bons candidatos se postulando ao título. Tem vereador que já está aí há muito tempo, então se você está insatisfeito e o cara já está no seu 3º, 2º, 4º, 5º mandato, não vai ser agora que ele vai mudar, que ele vai fazer diferente do que ele não fez até agora. Então, analisem as propostas, analise seu candidato com o máximo de antecedência e calma para você tomar a decisão correta. Por quê? Esse candidato pode estar à mercê de mudar de partido, de acontecer qualquer coisa durante o seu mandato, e vote no cara que, independente do partido que ele esteja, que aconteça, ele vá seguir o que ele te prometeu, o que ele propôs ao longo da sua campanha. Esse é o meu conselho que eu dou para os eleitores hoje aqui em São José dos Campos, né? E você tocou em 2 pontos fundamentais. O primeiro eleitor, faça a sua parte, pesquise a vida pregressa e o que o candidato tem para te oferecer, né? Para te oferecer, que eu digo em termos de representatividade, probidade, lealdade com o mandato que lhe será conferido. E o segundo é essa importância que é dada ao cargo executivo, sendo que o voto mais importante é para o poder legislativo. Sim. Porque é no legislativo que as coisas se decidem. A última palavra sempre cabe ao parlamento. Qualquer tipo de lei que, se for aprovada na cidade, a palavra final é da Câmara. O prefeito ele pode vetar uma lei, a Câmara derruba essa lei e a lei entra em vigor. E como nós estamos acostumados com debates eleitorais nos veículos de imprensa para cargos executivos, as pessoas tendem a
a olhar o voto para o executivo como de maior importância, mas não é. O mais importante é para o poder legislativo. Douglas Porto, muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedora. Você é um rapaz um jovem brilhante, tem uma visão, uma análise muito assertiva do cenário político aí de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença. Ô, Limão, eu agradeço aí o convite, né? Me põe à disposição aí sempre que é um assunto muito interessante da gente estar debatendo a política e importante, né? A gente sabe que se gera no Brasil hoje, as pessoas têm uma aversão à política por conta de uma série de escândalos que aparecem por aí, porém, não se esqueçam, é ali, né, desde uma Câmara Municipal, a estadual, quanto a federal, que é definido todos os aspectos da sua vida civil, sua vida social ali, porque ali vai definir seus impostos, ali vai definir uma lei de zoneamento, se você pode construir prédio ou não no seu bairro, entre todos os aspectos, impostos, escola, educação, saúde. Então, vamos ficar de olho e vamos acompanhar essa dança de cadeiras que vai acontecer nos próximos dias. Eu acredito que nós vamos ver mais novidades, todo ano é a mesma coisa, então, não esperamos não nos surpreender de forma negativa. Muito obrigado pela sua audiência. Fique ligado no podcast Os Caminhos da Política, Eleições 2024, para as nossas próximas entrevistas. Muito obrigado. Deu quanto tempo? Boa. Tá bom. Tá ótimo. Cara, porque a gente faz de 40 minutos, mas